fui ler a decisão aqui tomada para o afastamento do magistrado Eduardo Fernando Apio. Já adianto para vocês que é bem interessante, né? Porque a Gabriela Hart, que é a conhecida aí juíza copia e cola, né? Porque copiou decisões relacionadas ao Sérgio Moro e saiu compartilhando, inclusive, até as mesmas informações de uma sentença na outra, porque ela não leu direito ali o material que copiou e colou. Ela tinha pedido a remoção dela do Paraná para Santa Catarina, se não me engano, para Itajaí ou Florianópolis, se não me falha a memória. Ela é uma aliada do Sérgio Moro, a gente já sabe disso, tanto que nos áudios do Deltan Dallagnol lá, ele aparece dizendo que foi procurar ela e que ela estava agilizando as condenações do Lula, do jeito que supostamente eles teriam pedido ali e tudo mais. E aí, com a saída do Eduardo Apio, adivinha quem é que vai pro lugar do Eduardo Apio? Adivinha quem desistiu de ir para Santa Catarina e vai assumir a 13ª Vara Federal de Curitiba? A senhora Gabriela Hart. Exatamente, meus amigos. A senhora Gabriela Hart. E aí o que aconteceu? Eu fui ler a decisão aqui, né? Eu vi a matéria, né, que o Eduardo Apio foi afastado. A gente precisa lembrar que o TRF4 é aquele que está contaminado. Pelo menos em tese, né? Eu preciso respeitar a presunção da inocência até deles aqui, mas em tese é o tribunal que está contaminado ali por indicados do Bolsonaro, por aliados do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol. Inclusive, quem assistiu a nossa live aqui falando sobre o caso envolvendo ali o Dallagnol e o medo dele em relação ao Eduardo Apio e tudo que pode acontecer com ele com o Moro, eu mostrei que o Marcelo Malucelli era citado nas gravações divulgadas pelo Intercept Brasil lá de 2019, quando o Dallagnol diz que o Marcelo Malucelli estava agindo também nos bastidores para supostamente conseguir a aprovação do nome do senhor Luiz Antônio Bonar para ficar na vaga do Moro, porque segundo o Dallagnol e a trupe dele lá em Curitiba, o melhor nome para assumir a vaga deixada pelo Moro era a do Luiz Antônio Bonar. E o que acontece, vocês vão lembrar disso, no dia 22 de janeiro de 2019, supostamente tem esse áudio no grupo lá dos brothers do Dallagnol, e no dia 8 de fevereiro, adivinha quem é nomeado ali como sendo o sucessor do Moro? O Luiz Antônio Bonar. Que coincidência ou não, por ajuda ou intermédio ali, supostamente, do Marcelo Malucelli, conseguiu convencer os outros magistrados, supostamente, segundo os diálogos ditos pelo Deltan Dallagnol, a convencer ali ao Luiz Antônio Bonar a ser indicado para a 13ª Vara Federal de Curitiba e lá ficar. E é o que aconteceu no ano passado, tanto o Luiz Antônio Bonar, que foi o mesmo também que permitiu a destruição das provas da Lava Jato, tá? Que eu mostrei na live aqui, acho que na sexta-feira ou ontem, se não me falha a memória. O mesmo Luiz Antônio Bonar que permitiu a destruição das provas, o Ministério Público Federal de Curitiba pediu autorização para destruir provas de um HD para não ocupar espaço. Detalhe, eles destruíram o HD. Se não queria ocupar espaço, por que não apagou o HD? Né? Por que não apagou o HD? Eu vou falar sobre isso, Carla. Eu vou chegar nessa parte que eu vou mostrar aqui parte do documento, tá? Eu respeito a justiça, eu não gosto de conjecturar, tá? Por isso que eu botei ali justiça aparelhada, eu botei uma interrogação, porque eu respeito a justiça, né? Eu respeito a presunção de inocência, direito ao contraditório, ampla defesa, respeito a equidade que a justiça precisa e deve ter, acredito na justiça brasileira, por mais que a gente tenha problemas, né? Mas acredito que a justiça precisa ser respeitada, só que a gente tem que ter cuidado por causa do que aconteceu em específico no TRF4 na Justiça do Paraná, que não dá para não dizer da possibilidade ali de um suposto aparelhamento, que isso é um fato, tá? Mas tem alguns elementos estranhos nessa questão envolvendo o Eduardo Apio, porque para mim o principal elemento, por que não pediu a quebra do sigilo telefônico de quem ligou para o João Eduardo Malucelli? Genro do Moro, sócio do Moro e da Rosângela Moro. E detalhe, tudo isso aconteceu no dia que o magistrado desembargador Malucelli decide revogar a decisão do Eduardo Apio sobre o pedido de prisão preventiva decretada pelo Moro contra o Tacla Duran. Depois de toda aquela polêmica que se deu, que se descobriu ali que o Marcelo Malucelli era sogro da filha do Moro e que o filho dele era sócio do Sérgio Moro e que o Malucelli só se declarou suspeito depois que o Luiz Felipe Salomão falou: olha, de acordo com informações que tivemos aí acesso publicamente, existem vínculos familiares entre o senhor e uma das partes. Eu poderia explicar mais coisas sobre isso? E aí ele vai e fala: não, pelas relações ali íntimas que tenho e por motivos estritamente íntimos de segurança da minha família, eu estou solicitando aqui o desligamento desse e de todos os outros casos por suposto
por suspeição, né? Por ser suspeito. Depois da polêmica toda que gerou. E aí eu trouxe aqui pra vocês o ponto, porque repara. Olha o que acontece. Segundo a denúncia apresentada pelo João Eduardo Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli, ele teria recebido uma ligação de uma voz que é compatível com a voz do Eduardo Apio, ameaçando ele. E que essa ligação teria sido feita por volta das 12 horas e 14 minutos de 13 de abril de 2023, cerca de 2 minutos depois da consulta feita ao sistema do EPROC, com dados de processos envolvendo a Rosângela Moro, o escritório dela e do Marcelo Malucelli, e do Eduardo Malucelli, né, filho do Marcelo Malucelli, desembargador, e que esses dados teriam sido acessados pelo Fernando Apio, Eduardo Fernando Apio, e que ele teria ligado supostamente com ameaças para o Eduardo Malucelli, para o João Malucelli. De cara, aqui a gente já precisa derrubar 2 pontos. Primeiro, não tem ameaça na ligação. Eu vou mostrar para vocês a íntegra da ligação aqui. Não tem ameaça. Segundo, um laudo da Polícia Federal diz que a voz é compatível. A escala que vai de -4 a +4, a voz é compatível como sendo a voz do Eduardo Apio. E aí eles utilizam a informação de que uma publicação foi feita nas redes sociais através do perfil de Wilson Ramos Neto, um advogado aposentado lá do Paraná, e que esses prints que foram divulgados através da página como é que eu posso dizer pra vocês? Do Wilson Ramos Neto, só poderia ter sido retirado de prints da tela do computador do Eduardo Apio. Aí vamos lá. Você tem ali um áudio que comprova supostamente a compatibilidade de +3, em uma escala que vai de -4 a +4, de compatibilidade com a voz do Eduardo Apio, certo? E aí, pra você ter certeza disso, é bem simples. Pede a solicitação da quebra do sigilo telefônico, identifica o número do telefone que ligou, a geolocalização do telefone que ligou. Ah, Carlito, mas não, no áudio tá dizendo ali que a ligação foi feita pelo Skype, certo? E tem como identificar pelo Skype o IP de onde foi feita a ligação, assim como eles identificaram o IP de acesso do Eduardo Apio às informações sobre o EPROC, né, no sistema EPROC online ali, o sistema eletrônico de processos, para comprovar ali informações que envolviam o desembargador Marcelo Malucelli. Vamos ver aqui, primeiro de tudo, a peça, que eu tive o trabalho de ler a peça, tá? Como vocês sabem, eu não gosto de comentar nada sem ler, então eu vim aqui, peguei a peça, tá? Que tem aqui publicado em alguns lugares, que foi assinado aqui eletronicamente pelo corregedor regional do TRF4, Cândido Alfredo da Silva Leal, foi divulgado inclusive no dia 22, ontem às 6h30 da noite, e aí eu trouxe aqui pra vocês o material, ó, na íntegra, certo? Eu li tudo aqui, e segundo as informações aqui, o que é que acontece? Eu vou trazer cá pra baixo pra vocês verem ali, dos fatos, o que é que acontece, mas já vou adiantar pra vocês. O que acontece é que teve ali acesso ao sistema EPROC da Justiça, informações que dão conta de que tiveram no dia 13 de abril, tá aqui, ó, tiveram 3 consultas aos processos onde o escritório da Rosângela Moro, certo? O escritório da Rosângela Moro, junto com... Cadê pra eu mostrar pra vocês aqui? O escritório da Rosângela Moro, junto com o João Eduardo Malucelli, que é sócio da Rosângela Moro e do Sérgio Moro, tá aqui, ó, certo? Às 11h45 e 31 minutos e às 12 horas 12 minutos e 27 segundos do dia 3 de abril, o juiz federal Eduardo Fernando Apio, utilizando o IP tal, consulta o EPROC, e aí tem aqui o processo eletrônico, né, que estava sobrestado e tramitava no juízo substantivo da 3ª Vara Federal de Curitiba, figurando como exequente Rosângela Maria Wolff de Quadros Moro, contra o executado Estado do Paraná, sendo que havia subestabelecimento feito no dia 17/10/2022 em favor do advogado João Eduardo Barreto Malucelli, filho do desembargador relator das correições. Do processo, você tem aqui, a confirmação desse acesso se deu mediante informação da Diretoria de Tecnologia do TRF4, ou seja, a gestão de tecnologia do TRF4 confirmou que teve o acesso através do IP do computador do Eduardo Apio, beleza? Então acessou aqui, ó, certo? Acessou aqui, depois teve outro acesso às 18 horas e 11 minutos pelo Thiago da Nova Teles, tem aqui a senha, né, que o acesso que estava aqui, servidor de Secretaria do TRF4, perfeito? Às 17 horas e 41 minutos, o perfil do Wilson Ramos publicou isso aqui, ó, que eu até separei, ó, publicou esses prints aqui, ó, no dia 13.
Segundo o documento, tá? Segundo esse material que está aqui, os prints só teriam sido possíveis de publicar através dos prints. Esses prints aqui que foram divulgados lá só seriam possíveis, tá? Através de um usuário que estivesse logado. E as informações aqui dão conta de que este material supostamente teria sido tirado do computador do Eduardo Apio, beleza? Vamos dizer que tudo bem, que se faz valer o entendimento de que o Eduardo Apio tirou ali esses prints e mandou para o Wilson. Vamos analisar por essa perspectiva, né, que eles estão tentando trazer aqui, certo? Qual o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? O TRF4, ele já é muito famoso por produzir coisas muito estranhas relacionadas a casos que envolvem, por exemplo, o presidente Lula e as questões estranhas ali de processos, tá? Olha aqui o material do Reinaldo Azevedo, publicado lá em 2020, em 3 de agosto de 2020, que traz aqui, por exemplo, inclusive material que também teve ali o chamamento de atenção pelo Anderson Medeiros e pelo Pedro Serrano, que fala sobre o seguinte, ó, como é que a TRF4 é tão rápida e imparcial, entre aspas, que conseguiu ler 250 mil páginas de processos rapidamente. Olha o que diz aqui, ó. Especificamente com relação à instrução processual, ela foi extremamente rápida, contrariando a prática de outros processos de segunda instância daquele tribunal, especialmente de natureza semelhante. Os autos de aproximadamente 250 mil páginas foram remetidos ao TRF4 em 23 de agosto de 2017. De forma inédita, o desembargador relator elaborou o voto e relatório em 56 dias úteis. O desembargador revisor liberou o feito para o julgamento em 7 dias úteis. O processo foi pautado para a sessão imediatamente subsequente. A sentença foi mantida na íntegra, com o aumento da pena. Feriu-se, consequentemente, a imparcialidade da sua feição da objetividade. Vocês entenderam o direito? Tudo em tempo recorde. Em tese, o relator do TRF4, João Pedro Gebran Neto, devorou 250 mil páginas em menos de 3 meses e ainda achou que era o caso de majorar a pena. O revisor Leandro Pussi foi ainda mais ligeirinho. Em 7 dias revisou as 250 mil páginas do processo. Ou são os 3 leitores mais ágeis da terra, ou não se pode descartar, né? Ou o ex-presidente estava condenado antes de ser julgado. Tudo isso porque se observou aqui que, se não me falha a memória, eles teriam lido em tese 10 mil páginas ali por hora para poder ter 10 ou 12 mil, não lembro o que é que o Reinaldo Azevedo publicou na página dele na época. 10 ou 12 mil páginas, se não me falha a memória, para conseguir revisar todo esse processo. Então tá claro aí que existe, no mínimo, uma contaminação em tese do TRF4, certo? E aí eu fui ler aqui esse material, né, inclusive acessei ali os áudios e tudo mais, e fui ouvir aqui, ó, eu quero que vocês escutem junto comigo o áudio da gravação, certo? Vamos lá, ouvir o áudio aqui da gravação com a suposta voz do Eduardo Malucelli. Tá, o material tá aqui tirado do canal TV Coyote, mas já tá divulgado no portal Metrópolis, tá? Não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato pro doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente Esta supostamente seria a voz do Eduardo Apio. Vamos seguir. aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe, o senhor tá ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... Essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... Se o Marcelo... Como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Detalhe, cadê a ameaça? Onde a gente tá ouvindo aí? Não, porque ele foi ameaçado. É o que diz lá nessa decisão aqui, ó. Vocês podem consultar na íntegra, tá? Tem alguns portais aí. No meu vídeo lá no canal Historiador, vou deixar os links de acesso para vocês também. Certo? Que eu vou soltar um vídeo agora às 2h15 sobre isso. Mas como é... Cadê a ameaça?
problema dele Olha, no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso diretamente para o seu pai e passo. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, o seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema aqui via Skype para economizar valores da justiça. E pronto, ele alega ali que utilizou ligação do Skype e tudo mais. Qual que é a ameaça que tem ali? Não tem ameaça nenhuma, né? Que inclusive é o que diz a peça. Deixa eu separar pra vocês aqui, ó. Ele diz que tem ameaça. Tá aqui, ó. Na peça fala em ameaça. Eu até separei aqui o material pra mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Noticiando possibilidade de ameaça ou coação. Tá aqui, ó. Cadê a ameaça? A gente não viu ameaça em momento nenhum ali. E aí tá ali, ó. Aqui, ó, noticiando a ainda no dia 13 de abril, o desembargador relator Marcelo Malucelli traz os fatos do conhecimento do tribunal, noticiando possibilidade de ameaça e pedindo providências. Ainda no dia 13, a comissão permanente de segurança deste tribunal examina o material, manifesta-se pela necessidade de apuração dos fatos em razão da abordagem extremamente suspeita a familiar do desembargador relator. No dia 14 de abril, a presidência despacha e solicita urgência a auxílio à Polícia Federal para apuração dos fatos que poderiam caracterizar ameaça ou coação do magistrado do tribunal. Cadê essa ameaça? Tem mais material aqui que supostamente seriam ameaças, né? Cadê as ameaças? Vamos seguindo aqui. Aqui, ó, vamos seguindo aqui. Cadê a ameaça? Atuação do tribunal. Era necessária apuração de risco ou ameaça à segurança do desembargador. Certo? Vamos lá. Segue aqui. Consultou os dados, supostamente, né? O Eduardo Apio consultou os dados ali para ter acesso para intimidar e constranger e ameaçar o desembargador federal. E aí, na escala, como eu disse para vocês aqui, de menos 4 até mais 4, onde menos 4 contradiz muito fortemente a hipótese de origem diferente. E mais 4, o resultado corrobora muito fortemente a hipótese da mesma origem, a dele foi mais 3. Lembrando que a gente já tem inteligência artificial hoje para copiar a voz das pessoas, para clonar a voz das pessoas, perfeito?